E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Gueno e hoje nós vamos dar continuidade, então, à primeira parte sobre a função do cuidador. Beleza? Me acompanha aí. Bom, aula passada, tá? Eu te apresentei esse slide aqui, foi onde nós paramos, onde eu te especifiquei algumas atividades que tu deve exercer como cuidador. Lembra? Eu falei lá pra ti, que tu deve estimular as atividades de lazer e ocupacionais, realizar mudança de posição da cama, de decúbito, lembra? Seja na cama, na cadeira, e também realizar, dentro dos teus conhecimentos, massagens de conforto. Administração de medicação conforme prescrição e orientação da equipe de saúde e comunicar à equipe de saúde sobre as mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada. Isso é muito importante porque o idoso ele tem uma situação muito atípica, ele tem sinais e sintomas que são diferentes das pessoas mais jovens. Então, eu te expliquei isso lá, tu deves ficar sempre atento a esses sinais para comunicar tanto ao familiar quanto à equipe de saúde. Mas eu te expliquei direitinho, tá bom? Vamos lá. O que mais? E, obviamente, realizar todas as outras funções que se vão fazer necessário para a melhoria da qualidade de vida e de recuperação da saúde dessas pessoas, ok? Ainda é importante salientar que a pessoa cuidada ela deve ser compreendida em relação aos seus comportamentos, que em algumas vezes estão envolvidos com a sua doença, tais como a agressividade, se negar a comer, se negar a tomar banho. E aí o que a gente deve fazer? Galerinha, é uma coisa complicada falar a respeito disso, tá? Existem algumas doenças, algumas patologias, o Alzheimer é uma delas, que faz com que as pessoas se tornem agressivas e nem por isso elas querem se tornar agressivas, tá? A prof aqui mudou e não mudou para o quadrado. Aqui, voltamos. Pronto, agora sim. A prof se esqueceu de botar o slide, vocês não estavam vendo aqui, tá? Então tem doenças, por exemplo, como o Alzheimer. O Alzheimer, ele faz com que a pessoa se torne agressiva. E não é que ela seja agressiva, ela se torna agressiva em decorrência da doença, porque o Alzheimer, qual é o sintoma principal do Alzheimer? É o esquecimento. Então, às vezes, ele esquece de familiares. Eu digo, o Alzheimer é uma doença muito cruel, nós vamos ver isso quando eu for falar de Alzheimer. Ela é uma doença muito cruel no que se refere aos familiares. Porque o idoso ele pode viver em determinada década da vida dele, em determinado momento, às vezes ele pode estar no momento atual, mas lembrando de pessoas que já faleceram ou de outros tempos, tá? Às vezes ele pode te entender perfeitamente no momento presente, mas estar vivendo na mente dele, né? O momento que ele escolheu no passado. Isso faz parte. Isso gera uma confusão muito grande na cabeça do idoso. Ele começa, no começo do Alzheimer, ele começa a perceber esses esquecimentos. Ele começa a ficar desorientado, ele começa a perceber essas alterações. Isso pode desencadear a agressividade, além de outras doenças, tá? Outra coisa que é extremamente eu passar para vocês, existem situações e patologias em que as pessoas, ou por utilização de medicamentos, que as pessoas começam a utilizar linguagens que não usariam normalmente. Essas pessoas, em decorrência da medicação e da patologia, eles podem se tornar agressivos, eles podem utilizar linguagem de baixo calão, eles podem se tornarem, não é se tornarem, eles podem aparentar um certo preconceito, né? Então é como se eles não tivessem filtro, porque o cérebro da pessoa idosa, da pessoa com deficiência ou com doenças raras, ele pode estar sendo comprometido por medicações e pela própria patologia. O que eu estou querendo dizer? Ele pode ter atitudes preconceituosas, ele pode ter atitudes agressivas, ele pode ter atitudes de como se fosse um assédio sexual e não ser. Isso faz parte da patologia. Eu estou te dizendo isso porque provavelmente tu vai te deparar com essa situação. É importante que tu não leve para o coração, que tu não sofra. Comente com os familiares que em decorrência da patologia, de novo, e de algumas medicações, o paciente ele pode apresentar agressividade, comportamentos diferentes do que normalmente ele tinha, preconceitos, um comportamento mais sexualizado, e não quer dizer que ele esteja assim, Ele está assim
em decorrência das situações que eu falei para vocês, tá? É importante que vocês entendam isso. E o que é que nós vamos fazer em relação a isso? Primeira coisa, nada de barganha, nada de chantagem, nada de castigo. Gente, pelo amor de Deus, somos profissionais, tá? Então, nem familiar vai botar o idoso em castigo, não vai xingar, não vai ofender o idoso, tá? Não vai fazer com que esse idoso se sinta constrangido, nem vai humilhar o idoso e muito menos fazer chantagem emocional. Ah, se o senhor não se alimentar, se o senhor não parar de gritar, se o senhor não parar de fazer tal determinado comportamento, eu não vou lhe dar comida, não vou lhe dar banho, não vou lhe dar sobremesa. Não, jamais. Sob hipótese alguma, essa situação deve ser feita, tá? Então, nesses casos, o cuidador ele deve, através de todo o seu conhecimento, por isso que tu estás procurando esse curso, por isso que tu estás fazendo esse curso, tentar manejar verbalmente. Se é uma situação, por exemplo, de uma agressividade, verifica o que ele quer, o que acalma, coloca uma música, né? Vamos passear, liga a televisão no programa que ele quer, tira o foco da agressividade. Às vezes a agressividade tem um fundo familiar. Por quê? Porque às vezes, infelizmente, alguns familiares, em vez de trazerem notícias boas para o idoso, acabam trazendo notícias ruins. Aí, o idoso ele recebe a notícia ruim, ele não está entendendo o que está acontecendo, ele está confuso e isso se transforma em agressividade, tá? Então, peçam para os familiares que não tragam notícias ruins para o idoso. Não é não dar informações ou orientações. Mas, tipo, o idoso ele não tem que saber se o filho dele se separou da nora, né? Ou, enfim, tem situações que esse idoso, ele pode, essa pessoa com deficiência, ela pode ser poupada, tá? Então, eu peço para vocês que conversem com os familiares e tragam coisas que realmente são importantes, tá? Manejem verbalmente, passeiem, coloquem uma música, dancem, desviem o foco. Isso faz toda a diferença e é muito importante, tá? Então, o manejo verbal sempre vai ser a melhor possibilidade, de forma carinhosa. Não te ofende, aquela agressividade não é para ti. É uma situação em que o idoso está vivendo e não está direcionada a ti. Tu é a pessoa que está ali, poderia ser qualquer outra pessoa. Não leva pro coração, tá bom? Então, nada de chantagens emocionais, barganhas e sempre orientar o paciente da importância do seu cuidado, ok? Belezinha? Então, vamos lá. Lembrando que sempre é importante, tá, que o cuidador tenha um vínculo com a família para que possa confirmar alguns acordos de forma a garantir a independência tanto de quem cuida quanto de quem é cuidado. O idoso vai sair com o familiar, o idoso vai ser cuidado por um familiar durante o fim de semana, né? Ou tu vai tirar uma folga, enfim. O importante é que o cuidado é uma continuação. Então, todo o cuidado que tu tem com essa pessoa, o familiar, terá que ter. Então, é importante que vocês façam acordos de, né, horário de medicação, a forma de alimentação, se o alimento é triturado, se o alimento não é triturado, se o alimento é pastoso, tá? Então, todas essas informações que tu, como cuidador, tu tens que obrigatoriamente passar para o familiar, para que o familiar dê continuidade ao cuidado que tu estavas dando, tá? Isso é muito importante. Horário de medicação, horário de alimentação, rotinas do idoso, horário de acordar, horário de dormir. Estes cuidados, eles devem ser seguidos, sim, pelo familiar e tem que ser passado por ti, tem que ser acordado. Então, todo o cuidado que tu estás tendo com essa pessoa foi acordado com o familiar, tá? Foi especificado e é uma coisa que é importante, né? Se tu estás estimulando a autonomia do paciente, se, por exemplo, ele tem uma dificuldade de gestos, ele tem uma dificuldade de atitude, se ele tem alguma dificuldade motora, é importante que tu oriente o familiar. Olha, eu dou o banho no paciente, mas ele consegue, com a limitação motora dele, lavar o rosto. E tu vais pedir para que o familiar peça para que o idoso lave o rosto. E tu
pedir para que o próprio paciente lave o rosto é o estímulo da autonomia. Se o idoso ele consegue lavar o rosto, ele vai lavar o rosto. Isso não quer dizer que tu não esteja fazendo a tua função. Ah, eu te pago para cuidar do idoso. Sim, e cuidar significa estimular a autonomia. E se ele consegue lavar o rosto, vai estimular a ele, sim, na hora do momento dos banhos, que ele lave o rosto e todas as partes que ele conseguir lavar. Porque isso é importante para o idoso, ter essa autonomia. O autocuidado é saúde, eu já te passei isso na primeira parte desse curso, certo? Segue. Eu trouxe essa citação deste livro aqui, que se chama Você Não Está Sozinho, tá? Que diz o seguinte, que uma das maneiras mais importantes de ajudar as pessoas é oferecer informação. A informação é primordial, tá? Não é porque ele é idoso, não é porque ele está confuso, não é porque ele tem uma paralisia cerebral, não é porque esse paciente está em coma que ele não escute. Como assim, professora? Paciente em coma pode escutar? Pode. Eu trabalhei muitos anos em UTI e não raras vezes me deparei com situações em que o paciente sai do coma relatando todas as informações, tudo que era dito enquanto ele estava, entre aspas, vegetativo. Cuidado com o que vocês falam para na frente, diante de um paciente que está em coma. Ele pode estar escutando. Tragam energias positivas, informações boas, informações que são pertinentes, notícias boas. Cuidado com o que vocês falam, tá? E tudo, absolutamente tudo que vocês forem fazer com este paciente que está sob o cuidado de vocês, tem que ser orientado para ele. Ele entendendo ou não entendendo, vocês têm a obrigação de informar. Ó, seu fulaninho, vou trocar o soro de decúbito. Ó, seu fulaninho, vou lhe administrar a medicação. Ó, seu fulaninho, estou trocando a sua fralda. Se tu gosta de saber o que está sendo feito contigo, o idoso, a pessoa com deficiência também gosta. E é extremamente importante que tu passe essa informação do que tu está fazendo para a pessoa que está sob a tua responsabilidade. Aí ele não escuta. Tem certeza que ele não escuta? Tu tem certeza realmente que esse paciente não escuta? Passa as informações. Eu vou dizer para vocês, eu trabalho há 25 anos na área da saúde. Eu já me surpreendi muito com pessoas que não escutavam, pessoas vegetativas, pessoas que estavam em coma, pessoas que estavam confusas, tá? Passem todas as informações. Tenham por hábito comunicar o que está sendo feito e o que irá fazer. Isso traz tranquilidade para a pessoa. De certa forma, isso traz tranquilidade para a pessoa e para o familiar, tá? Isso é um ato de amor, isso é um ato de carinho. Então, informação é um ato de amor, é um ato de cuidado também. Belezinha? Segue o baile. Fique atento, o ato de cuidar não caracteriza o cuidador como um profissional de saúde. Portanto, o cuidador não deve executar procedimentos técnicos que sejam de competência de profissionais da saúde, tais como aplicação de medicação parenteral. O que é a aplicação de medicação parenteral? Tudo e qualquer coisa que envolva agulha, que vai passar a barreira da pele, é administração parenteral. Então, não pode intramuscular, não pode intravenoso, nem subcutâneo. Não subcutâneo, ok, que tem algumas situações de insulina, então tem algumas exceções, tá? Mas esse tipo de atividade é de competência dos profissionais da área da saúde. Também não pode instalação de soro, colocação de sondas e por aí vai. Não esquece disso. Todos nós somos importantes. O técnico é importante, o auxiliar é importante, o enfermeiro é importante, o médico é importante, o cuidador é extremamente importante. Mas cada um com as suas funções, certo? Beleza. É importante que o cuidador ele possua essa formação, esse curso que vocês estão fazendo, tá? Específico e esteja qualificado para exercer as suas funções de maneira segura e eficiente. É necessário que ele tenha o conhecimento de primeiros socorros, gerenciamento de medicação, além de habilidades em comunicação e resolução de conflitos, certo? Galerinha, com o envelhecimento da população e o crescente número de pessoas com doenças crônicas, a presença de cuidadores tornou-se fundamental para garantir o bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas. Agreguem. Levem para tomar sol, levem para passear, sol é extremamente fundamental, né?
até para vitamina D, que a baixa quantidade de vitamina D compromete a imunidade da pessoa. Então, leva para pegar sol, para passear, ouvir música, dançar. Tá? O cuidador é literalmente cuidar. Não é somente exercer as suas atividades de acompanhamento da vida diária. É tentar fazer com que essa pessoa seja o mais feliz possível. Cuidar significa me preocupar com a pessoa, querer que a pessoa esteja bem, querer que a pessoa esteja feliz. Então, vamos dançar, vamos ouvir música. Procura te informar quais são as músicas que a pessoa gosta. Coloca, dança, canta, informa, orienta. Essa é a função do cuidador, entre outras. Zelar pela qualidade de vida das pessoas, tá? É fundamental reconhecer e valorizar o trabalho realizado pelos cuidadores. Isso é muito importante, esse é um recado meu para os familiares. Bem como garantir que eles possuam condições necessárias para desenvolver as suas atividades com qualidade e segurança. Precisa de luva? Tem que pedir luva, né? Avental. Então, tudo que vocês precisam, não é só a importância do teu olhar, do teu cuidado em relação à pessoa que tu está cuidando. Tu tem que te cuidar como profissional. Então, existem situações que vocês vão pedir, né? E vão acordar com o familiar. Bom, eu preciso disso, disso, disso. E essas orientações e essas solicitações, elas devem ser seguidas. Então, de novo, tudo parte do pressuposto da conversa com o familiar, da orientação do familiar. Eu, como cuidadora, eu vou auxiliar as atividades diárias, vou auxiliar o banho, higiene e conforto, mudança de decúbito, alimentação, vou lavar os panos e as roupas que porventura envolvam ali a mudança de fralda, da utilização de fralda, vou lavar o prato que o idoso utilizou, vou deixar a cozinha em ordem, mas eu não limpo a casa, eu não limpo o banheiro, eu seco o banheiro quando eu utilizo, no momento que eu vou dar o banho no idoso, mas a limpeza do banheiro, a limpeza da casa não é de função do cuidador. Manter um ambiente em que a pessoa cuidada está, esta sim é uma função do cuidador. Então, tu tem que manter a medicação ordenada, o ambiente ordenado, organizado, certo? Para que tu possa exercer a tua função da melhor maneira possível. Isso tem que ser acordado e combinado com o familiar, ok? E aqui, galerinha, eu encerro, te passei minimamente as funções do cuidador. Eu sei que vocês terão muitas dúvidas. Se tiver no YouTube, vocês podem deixar no comentário. Se tiver na plataforma, vai ter um espaço específico para as dúvidas de vocês. Tirarei todas as dúvidas, porque assim, ó, questão de paciente, família e cuidador é muito complicado, principalmente quando o cuidador ele trabalha na casa do paciente. E pior ainda se nessa casa tem outras pessoas que convivem, porque pode acontecer de uma maneira errônea as pessoas acharem que o cuidador não só cuida da pessoa, né, idosa ou com deficiência, mas vai exercer atividades para outras pessoas da família. Isso não procede, tá? Então tem que ficar muito claro no momento da tua contratação quais são as tuas funções, o que tu vais fazer, o que tu te predispõe a fazer e o que tu não vai fazer. Isso tem que ficar claro para ti, para o paciente e para os familiares, tá bom? Então eu fico por aqui, fico à disposição, qualquer coisa, prende o grito, tá? Beijão, gente. Tchau, tchau.